que não tem adversário na Sul-América, na América do Sul, para Palmeiras e Flamengo. Não tem. Eu acho que ficou um pouco esse sentimento de um jogo épico. Eu acho que foi épico ontem. Épico. Eu não consigo ver uma outra palavra. Para mim, uma vitória normal, natural, sem fazer força do Palmeiras. Maravilhosa. E a verdade é que chegou no momento do jogo que a gente precisava arriscar e eu, tentei dar aquele passe ali. Quando saiu o pênalti, o Flaco perguntou se ele podia bater. Eu falei que dessa vez eu queria bater o pênalti. Rapaziada, e a imprensa esportiva segue de boca aberta com o que o Palmeiras fez na Libertadores, com a virada simplesmente épica do Verdão. E eles não pouparam elogios aí para o Palmeiras, Rafael Veiga, Abel Ferreira. Vocês vão ver a análise do pessoal do Seleção Sport TV desse Palmeiras aí nessa virada espetacular para cima da LDU. Uma análise assim brilhante. Vocês vão conferir o Roger falando, lá no Seleção Sport TV, o Felipe Bastos, ex-jogadores aí exaltando o Verdão, E ainda tem a entrevista com o Rafael Veiga no programa. Enfim, tá caprichado o vídeo, assiste até o final porque tá top demais, beleza, pessoal? Sem mais enrolação, então bora direto pro vídeo. Muito legal o Palmeiras não foi ameaçado longe disso, hora nenhuma. E eu acho que chega na final com todos os méritos possíveis. Todos. E escancara para mim a diferença abissal dos times brasileiros para os times sul-americanos na Copa Libertadores. É só apertar o acelerador um pouquinho que não tem adversário na Sul-América, na América do Sul, para Palmeiras e Flamengo. Não tem. Eu ia falar isso, hein, Serginho? Times brasileiros ou Palmeiras e Flamengo? Porque ontem a gente viu, esse confronto acabou escancarando, tô contigo. Mas eu acho que eu não faria essa ressalva, não. Achei incrível o que o Palmeiras fez. Não é incrível a história, mas eu tô falando do jogo jogado. Sim. Jogo jogado, 90 minutos. É porque eu não sou torcedor. Com controle de quem não estava perdendo de 3, isso é verdade. De nenhum time. Então eu assisto o jogo os 90 minutos. É lógico que a história é contada, a atmosfera, os torcedores, eles vivem isso e tem que viver mesmo. Mas para mim, que analisa o futebol, para mim é uma vitória normal, natural, sem fazer força do Palmeiras. Maravilhosa. Foi tudo isso mesmo. Só que eu acho que Palmeiras e Flamengo acabam... E aí volto a dizer, escancara. Mas é uma diferença, um abismo de diferença de Flamengo e Palmeiras para qualquer time sul-americano, qualquer. Porque o São Paulo não fez o que o Palmeiras fez, o Botafogo não fez o que o Palmeiras fez. Então, acho que a gente tem que valorizar essa atual campeão. Estamos ainda falando do atual campeão da competição. Serginho, boa tarde também. Boa tarde, Mari, Roger, Felipe. E Calma aí, olha, atual campeão da competição? Botafogo. Ah, tá, sim. Eu vou dizer a LDU eliminou. Não, achei que tu era o Palmeiras. Eu falei, não, é o Botafogo. Eu concordo basicamente na essência do que o Roger está falando, mas eu não posso... a minha discordância é brutal em relação ao tom do Roger. O tom do Roger é um tom muito técnico, muito... como se a gente estivesse analisando uma obra de engenharia. Futebol... Esporte não é obra de engenharia, tem outras coisas envolvidas. Eu ontem vi o jogo, um amigo meu, vizinho, coisa e tal, Colorado, que não tem nada a ver com Palmeiras, nem a favor, nem contra, ele é muito colorado, isso sim. No meio do jogo, o cara estava torcendo que nem um palmeirense, porque eu acho que ficou um pouco esse sentimento de um jogo épico. Eu acho que foi épico ontem, épico, eu não consigo ver uma outra palavra, pelo seguinte... Porque eu achei extraordinário, eu achei que não ia passar, por uma questão de, poxa, tem que dar tudo certo. É muita coisa para dar certo, Você não pode ter expulsão, era uma arbitragem extremamente perigosa, um juiz fraco, e louco. Eu acho que ele é bem malucão nas decisões e já provou isso em jogos anteriores. Então, a chance desse cara estragar o jogo era grande. Ele não estragou. Ele foi ontem, a arbitragem não passou pela conversa. E as coisas começaram a dar certo, mesmo que o gol até do Palmeiras tenha demorado um pouquinho, Porque teve umas 2, 3 chances boas ali e o gol não saiu, só foi sair ali 19 minutos. E geralmente quando você faz um gol nessas condições, um estádio inflamado,
o Palmeiras iria normalmente para cima e empilharia um monte de chance. Não empilhou tanta chance. Não teve aquela chance iminente do segundo gol e o tempo foi passando e aí vem o gol do Bruno Fux ali no finalzinho. Aí vem o segundo tempo, me chamou muita atenção as substituições do Abel pela exatidão, né? Porque ele fez mexidas muito boas e mais do que isso na hora certa, né? Quando o time está ajustado, está pressionando o outro, o técnico não quer mexer, né? Eu não vou mexer porque eu tô chegando na área, eu tô construindo jogadas. Mas o Abel sentiu, puxa, eu preciso botar um pouquinho de oxigênio, né? E ele tirou um dos melhores do jogo, na minha opinião, que era o Sousa, né? Só que o Sousa já estava cansado, né? E as coisas começaram a andar. Então, assim, só para terminar essa abertura, eu queria destacar 3 pessoas. Tem vários para destacar e a gente vai destacar hoje. Mas, claro, o Abel não tem como não falar dele, né? Acertos, e eu acho que o maior acerto não foi na escalação. Eu acho que o maior acerto do Abel ontem foi o tom que ele conseguiu passar para os jogadores no vestiário. Porque era um Palmeiras com senso de urgência, sabia que tinha pouco tempo, né? Ficou aquela brincadeira, né? 45 minutos, 90 minutos é muito tempo, né? No Allianz, e não é. 90 minutos não é muito tempo para fazer 3 gols, quando você precisa fazer 3 gols. O Palmeiras precisava e fez 4, né? Fez 4. Então, assim, o Abel conseguiu botar uma pilha nos jogadores, mas a pilha certa, não a pilha aquela que te provoca expulsão e super afobação. Teve gente afobada, teve momentos errados ali, mas no geral, muito bem. Tem que destacar, para mim, o melhor em campo disparado, que é o menino, né? O que o Alan fez ontem, uma coisa assim, um jogador que não errou praticamente nada, o jogo inteiro. Foi um jogo perfeito dele. Né? E olha que ele tinha uma tarefa que era defender um pouco, pelo menos. Nem precisou. Ele só atacou quase. E tem que destacar o Veiga, né? Porque vamos entrar daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Veiga com mais detalhamento, mas o fato é o seguinte, esse cara, ele saiu quase que escorraçado pela torcida uma semana antes. Poxa, o Veiga entrou, foi o erro do Abel, coisa e tal, o erro do Abel. E claro, o erro do Veiga, já porque ele não jogou bem no primeiro tempo do jogo. O Veiga não pode mais jogar no Palmeiras. O Veiga não pode mais jogar, o Veiga acabou. Aí o cara tá no banco e o cara entra e eu não vou dizer que ele mudou o jogo, né? Porque o jogo estava já favorável, mas ele deu um plus a mais adicional, incrível, né? E extremamente eficiente. A primeira bola que ele toca é quase gol de falta, né? Então, assim, é impressionante a cabeça desse cara para fazer isso e também, né? Teve até um pênalti para bater e resolver o jogo. Então, esses 3 caras, Abel, o Alan e o Veiga, para mim, são os 3 grandes nomes da noite, numa noite que teve mais nomes. Andrés Pereira não entra nessa conta não, Bastos? Entra. Que jogo, né? Entra. Que classe, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Rocha, Serginho, pessoal de casa. Assim, o Palmeiras fez um jogo histórico, fez um jogo muito concentrado, isso que o Abel pedia ali do lado do lado de fora do campo, né? Mas aí, se a gente observar, com 25 minutos teve a primeira falta do jogo. 25 minutos. Ou seja, o Palmeiras tentou o tempo inteiro, conseguiu gol com 19. E não fez falta, foi brigando na bola. Geralmente, quando você está precisando, você acaba ultrapassando certas coisas. Falta cartão e você está querendo o resultado. O Palmeiras não. Foi concentrado os 90 minutos, sabendo o que tinha que fazer. Para mim, foi um jogo que, olhando o jogo, eu torcendo para o Palmeiras, torcendo para uma final brasileira, eu via que o Palmeiras tinha um controle do jogo, mas era preciso fazer o gol. Palmeiras foi superior, Palmeiras é superior. Palmeiras e Flamengo são 2 times, assim como o Roger falou. Para mim, assim, mas é muito distante o terceiro colocado. Mas é muito distante. Assim, tecnicamente, de estrutura, de investimento. O Palmeiras gastou mais de 700 milhões em contratação. O Flamengo, idem. Então, a gente já vê a diferença do terceiro colocado, que gastou 200. É 500 milhões o abismo de diferença só de investimento. E essas 2 equipes estão na final por mérito. E o Palmeiras ontem fez um resultado histórico, porque concentrado os 90 minutos, sabendo o que precisava fazer e muita coragem do seu treinador de botar 6 atacantes, né? Porque começou um jogo com 3, 1, 6. O 1 era um meia, que se a gente for lembrar, ele é um meia atacante.
Ele não é um volante... Andrés Pereira. Não é um volante que fica ali na frente da zaga, combativo, não. Ele é um meio atacante. O Abel ele foi muito corajoso e sabia também da importância do jogo. Isso também ajuda, inflamou os jogadores de maneira certa, como muito bem disse o Serginho. E os jogadores entraram em campo. O que mais me chamou a atenção foi a primeira falta com 25 minutos. Geralmente você pica o jogo, até pela LDU também, você vai picando o jogo, vai tirando a velocidade do jogo. Não, o jogo foi jogado, o jogo foi até os 25 minutos, sem falta nenhuma. Sem falta nenhuma. Eu anotei no meu telefone, não é possível, é a primeira falta do jogo. 25 minutos, não é possível. É que até rolaram umas, o Rodan foi deixando rolar também, e o Rodan né? também foi passando. E é a primeira vez que eu vejo um juiz fazer cera. Ele fez cera ontem, né? Ele amarrava o jogo, aí ia ter uma falta, ele não deixava andar. E nem isso enervou os jogadores do Palmeiras. Então, parabéns ao torcedor também palmeirense que fez valer a atmosfera. Eu digo sempre, dentro de campo, ninguém morre de grito, né? Dentro de campo é 11 contra 11. Mas é importante que a atmosfera te ajude. Ontem a torcida do Palmeiras foi importantíssima para que eu conseguisse esse resultado histórico. Mas eu diria, e ensaiei fazer isso na nossa abertura, que você é a cara desse diferencial do Palmeiras, que a gente exalta tanto pelo mental. O que você fez ontem, vindo especialmente de uma semana em que eu tenho certeza que você viu, leu, ouviu muitas críticas a seu respeito, torcedores questionando se ainda era atleta de Palmeiras, e ontem você decide o jogo, chamando a responsabilidade para cobrar um pênalti no momento em que você não está vivendo o auge, né, da confiança. Então essa é a minha primeira pergunta. Primeiro, parabéns por tudo que você e o Palmeiras mostraram ontem. Da onde você tirou essa confiança toda para fazer o que você fez ontem? Boa tarde, Mari, Serginho, Roger, Felipe, prazer estar falando com vocês. Na verdade, eu sabia que aquele momento ali eu tinha que realmente bater o pênalti, não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha que ser, acho que, fiel comigo e com aquilo que eu acreditava. Eu falei em uma entrevista ontem que não tinha problema se fosse para alguém errar, eu erraria, mas eu queria muito fazer aquele gol, né? Então, que bom que tudo deu certo, eu fico feliz aí pela noite, pelos 2 gols. Realmente foi uma noite especial. Você tem a sensação do Popular tirou um piano das costas? Você tem, porque eu acho que o normal seria esse, né? Se sair daquele jogo, depois do que você fez, sair, óbvio, muito feliz, realizado e com a possibilidade de disputar mais uma final, mas sobretudo aliviado, não? Não, aliviado por a gente, como um time, conseguir reverter um resultado que era grande, né, a vantagem deles. E acho que aliviado por mais uma final, para a gente conseguir chegar mais uma final e a gente provar que a gente consegue fazer coisas grandes, né, quando tá todo mundo junto e acreditando. Então, acho que aliviado por isso. Meu camisa 10, que usa a 23, né, se não me engano. Mas é um 10 clássico. E ontem, quando entra na função dele, como ele pensa o jogo, a gente está mostrando o gol dele, né? Mas o tapa que ele dá pro Vitor Roque, né? Sem ver, de costas, para deixar o Vitor em condição, depois de fazer a jogada para a infiltração dele, para fazer o terceiro gol, é jogada de craque. E algumas vezes, em alguns papéis, né? Principalmente no jogo de ida lá em Quito, você é deslocado pelo lado do campo, assim, né? Para fazer algumas funções mais táticas e tal. Qual é essa diferença que muda no teu perfil quando você está um pouco mais liberado, quando você está jogando nessa região central, olhando todos os lados do campo, com muita movimentação na tua frente para poder escolher sempre as melhores jogadas? É muito, muito diferente ver você jogar assim, nessa função, pelo menos para mim, cara. E parabéns ontem pela grande atuação e por essa grande classificação do Palmeiras. Valeu, Roger. Então, acho que eu gosto muito de jogar ali perto da área, perto do gol, né, chegando. Eu sei que eu tenho isso muito forte, que é a chegada na área, a infiltração, né, e eu acho que quando acaba jogando ali mais perto do gol, mais perto da área, você consegue achar melhores espaços, né, mas eu acho que desde quando eu cheguei no Palmeiras em 2017, eu joguei praticamente em todas as funções, em todos os lados ali da frente,
Mas realmente, como você falou, onde eu sinto mais confortável é mais ali perto do gol, né? Porque eu acho que eu tenho um poder de decisão muito bom e eu acho que isso me valoriza ainda mais também. E com esses dois moleques na tua frente aí, de altíssimo nível, numa confiança alta, né? Porque a escolha do Abel, né? Ele tem sido o Flaco um pouquinho mais por trás, chegando no Roque. Mas quando você faz essa função e tendo os dois na tua frente, né? E um avião do lado direito, que estava o Alan ontem, cara, o leque de opções para quem raciocina o jogo como você, para encontrar essas bolas, facilita demais, né? Você jogou, você sabe. Então, muito do passe que o meia vai dar depende do movimento do atacante, da velocidade que ele faz o movimento. Então, eu sei da velocidade e o quão forte é o Vitor Roque. Né? E na hora ali do primeiro gol eu vi, né, que ele estava meio que no mano com o zagueiro, tinha um espaço em profundidade. E a verdade é que chegou no momento do jogo que a gente precisava arriscar. E eu, né, tentei dar aquele passe ali, ele foi muito feliz também, teve uma calma absurda dentro da área para achar um passe que não é fácil, né, e daí depois eu consegui infiltrar, né, mas realmente ele, Flaco, estão num momento incrível, né, e o Alan ontem o que ele jogou foi surreal, não parecia que ele tinha só 21 anos. Muito bem, Veiga, eu queria Bom, primeiro, só lembrar que em condições normais, o meu WhatsApp aqui já estaria inundado de informações, dados teus, que o Acas teria me mandado, né? E o assessor do Veiga por muitos anos, do Palmeiras, não está mais entre nós. Palmeirense está realmente feliz em algum lugar, muito feliz em algum lugar que certamente ele deve ter. Eu nem sabia que ele tinha falecido. Ele faleceu tem muito tempo? Não, é recente. Não, mês passado. Meus pêsames ao Rafa também, que era um amigo próximo. Eu encontrei até o pai do Veiga no velório lá do Acácio, mas enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre o pênalti, porque tem uma conversa tua ali, né, com o Flaco. Eu queria saber se chegou a ter quase uma disputa ali, quem é que falou, como é que foi esse diálogo. E o que você pensou no pênalti, né? Eu vou dar uma paulada, eu vou dar o pênalti de segurança no meio, porque eu fiquei com a impressão que aquela bola saiu um pouco baixa demais. Se o goleiro mete o pé, ele talvez pegasse ali, né? O que você queria com aquele pênalti? Não, quando saiu o pênalti, o Flaco perguntou se ele podia bater. Eu falei que dessa vez eu que ia bater o pênalti. E daí eu só fiquei, né, concentrado ali. O Vitor ficou com a bola na marca do pênalti. Eu fiquei me concentrando. Né, realmente eu queria bater no meio. A bola saiu um pouco mais baixa, né, do que eu queria, mas que bom que foi gol, né? Quando eu treino um pouco mais alto ali, realmente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o momento do pênalti ele estava muito convicto do que eu queria fazer, do que eu ia fazer. Então, não dava para ser o Flaco que batia esse pênalti. Se você for parar para pensar no que foi essa campanha do Palmeiras na Libertadores da América, é uma campanha que ela faz muito sentido, porque o Palmeiras classifica como o melhor time disparado na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras passa por cima do Universitário, o Palmeiras passa por cima do River Plate, o Palmeiras passa por cima da LDU. Ele teve 45 minutos, 90 minutos, ruins, lá, e fora isso, o que a gente viu ontem foi a regra do Palmeiras na Libertadores. É o time mais tradicional do futebol brasileiro em Libertadores, o time com mais títulos, o time com mais vitórias, o time com mais participações, são 7 finais agora, então assim, é uma... Oi? Empatado com São Paulo, Grêmio, Flamengo e Santos. Isso. Se o Flamengo ganhar a final, o Flamengo é o mais tradicional, é o único tetra. Calma, afinal vai precisa sentir ainda. Mas isso é óbvio. Calma. Claro, mas o Flamengo foi mais tradicional. Libertadores chama-se Independente. Ganhou 7 títulos em 7 finais. Depois o Flamengo ganhar em 90 minutos. Flamengo ganhou. Já te tirei abril. Campo neutro não é tapetinho de plástico, mas ele tá falando dos brasileiros. 1:16. Vai decidir o mais tradicional, primeiro tetra. 1:16 eu já tirei o campo do céu. Olha lá, você ouviu o que ele falou? Calma, eu só falei que hoje... Fala de novo, você falou do horário. 1:16, agora 1:16 e 22 segundos. E o Bubu já perdeu a linha. Edu, a questão é muito simples. Ontem o que a gente viu foi o time mais tradicional da Libertadores dentro do cenário do futebol brasileiro, fazendo coisas que ele se acostumou a fazer. Agora, a gente não pode vir aqui também e simplificar.
foi o que aconteceu, mas ontem a gente falava aqui da dificuldade que era enfrentar uma LDU muito bem treinada pelo Thiago Nunes, porque é um time que tem noção defensiva brutal, é um time que se defende num 5-3-2, e o Abel, na entrevista pré-jogo ontem, falou sobre a importância de você balançar essa bola de um lado para o outro, você espaçar a linha, e espaçando a linha você espaça o intervalo entre os jogadores, e é exatamente ali que surgem os espaços para sair o gol. É o super Se a gente parar para assistir aos gols do Palmeiras, o primeiro gol, por exemplo, o que acontece? É exatamente isso. Uma bola que varia o corredor da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, o Alan num contra um, e quem entra? O Sousa para fazer o gol. E aí, a partir do momento que a gente começa a entender o tamanho de uma noite de Libertadores no Allianz Parque sob o comando do Abel Ferreira, a gente passa a entender um pouquinho o porquê esse cara tem o tamanho que ele tem, porque esse cara, ele consegue motivar os jogadores depois de 5 anos, ele consegue passar uma estratégia pro elenco do Palmeiras abatido depois de tomar um 3-0 e fazer os caras acreditarem que é possível virar, e aos pouquinhos vai se desenhando o Abel Ferreira no Palmeiras. Talvez tenha, ou talvez tenha não, acho que já até tem o mesmo tamanho que teve, por exemplo, o Tele Santana no São Paulo. Pela longevidade, pela quantidade de títulos. Falta ganhar o Mundial, né? Pô, mas é chato, cara. Você concorda com o que ele acabou de falar? Mas ele é chato. Ele ganhou 2 mundiais, né? O Palmeiras se o Abel ganhar 2 mundiais, aí realmente... aí vai ficar... De novo, vai 2-0. Vai 18 e o Abel já teve chance em quantos mundiais? Em 2? Esse vai ser o terceiro. Não, tem a Copa do Mundo, o terceiro Mundial. Mas ele falta pro Abel ganhar, igual o Tele, ganhar 2 mundiais. Agora, se ele ganhar mais uma Libertadores, ele passa o Tele em Libertadores. Não, mas Mundial não tem. Engraçado. Falta Mundial, precisa ganhar 2 aí. 2 mundiais aí. Qual que é o ápice depois da conquista da Libertadores? Qual que é o grande marco? É o Mundial. Qual que é a reta do objetivo? É você ganhar um título nacional, aí você ganha a Libertadores para ganhar o Mundial. É a mesma coisa de você ir numa festa de aniversário e você cantar o parabéns e não comer o bolo. Mas eu penso assim. Mas vamos voltar a exaltar este Palmeiras, que eu acho que o grande ponto é o elenco do Palmeiras ontem. Sabe o que eu ouvi, Juca, sobre a questão... Uma raiva desse elenco ser bom. Mas daqui a pouco o Rafael Veiga vai participar com a gente. Eu sou fã do Juca. Vai ser maravilhoso. Sabe por que eu sou fã do Juca? Porque ele tem raiva e ele fala. E é normal ter raiva. Diferente do cara que tá no lado oposto ali da bancada dele. Que chora. E ele finge que gosta. Finge que gosta. Mas ele tava garantindo a vitória. Você tava sendo confiável. Tem amigo meu palmeirense, colega meu Palmeiras trabalho, que tava aqui com medo, não vai dar, não vai dar, rapaz, não, o senhor tava fazendo os cálculos aqui. Rapaziada, e lá na ESPN Brasil, o André Hernan falou sobre Abel Ferreira, pessoal. Vocês estão vendo a imagem aí na tela do Abel após o jogo, né? Após a classificação do Palmeiras para cima da LDU, histórico demais, né? É impressionante o que o Abel fez juntamente com os jogadores, né, com todo o elenco, junto com a torcida no Allianz Parque, enfim, foi de fato, como ele disse, uma noite mágica, né? Abel Ferreira já havia falado e de fato se concretizou. Noite mágica no Allianz Parque, noite mágica para a torcida, noite mágica para os jogadores, noite mágica para os funcionários, noite mágica para o elenco. E noite mágica principalmente para o Abel, né, pessoal? Tanto que aí depois do jogo ele desaba no campo, muito emocionado, chorando bastante, né? E isso aqui não é à toa, pessoal. Isso aqui tem um porém todo por trás, tem explicação. Esse choro do Abel, enfim. Bruno Andrade e André Hernan na ESPN Brasil trouxeram a informação, olha só. Divulgado aqui no X pelo perfil Planeta do Futebol, beleza? Bastidores, Abel Ferreira desabou após Palmeiras 4, LDU 0 por estar esgotado mentalmente, pessoal. Então, o Abel desabou após a partida por estar esgotado mentalmente. O treinador chorou ajoelhado em campo e voltou a se emocionar na entrevista coletiva. Há uma explicação. O português teve uma semana extremamente pesada e vinha se sentindo sobrecarregado desde a derrota por 3-0 em Quito. Abel estava sentindo muito o peso de uma possível eliminação e entendia que uma queda na Libertadores seria na sua conta, pois ele mesmo admite que errou no primeiro tempo no Equador. O treinador estava sobrecarregado desde o fim dessa partida e a situação se agravou após um intenso jogo contra o Cruzeiro. Mesmo assim, ele tentou não aparentar que estava carregando o peso.
A questão familiar também tem mexido muito com o técnico, isso porque sua filha mais velha voltou para Portugal para cursar faculdade. Esse turbilhão de emoções deixou o Abel com os nervos à flor da pele. Segundo pessoas próximas, o treinador chegou em casa totalmente exausto após a classificação histórica. Então, tá aí informações de bastidores trazidas pelo Bruno Andrade, pelo André Hernan lá na ESPN e divulgada aqui pelo perfil Planeta do Futebol no Twitter, né, pessoal? Enfim, o Abel merece demais, né, pessoal? E de fato, ele reconhecendo que errou no jogo de ida lá em Quito, né? E ele acabou que tava com isso na mente, né? Se o Palmeiras fosse eliminado, seria culpa dele, né, pessoal? Isso aí, de fato, carregando... O Abel já estava meio que carregando a culpa, né? De uma possível eliminação. Então, depois dessa classificação histórica, né? Totalmente compreensível o Abel desabar em campo, na coletiva também, e chorar, se emocionar, né, pessoal? Porque quem não se emocionou com essa virada espetacular do Palmeiras na Libertadores? Uma coisa assim, para poucos. De fato, uma noite assim de Libertadores inesquecível, não só para o torcedor palmeirense, não só para toda a nação palestrina, mas também para todos os fãs de futebol, né, pessoal? Enfim, é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui.